Olá pessoal, bem-vindos ao canal, sou a Colon e eu trouxe para vocês mais um vídeo, só que dessa vez com uma leitura do baralho cigano, com uma mensagem da espiritualidade para o signo de Gêmeos. Pessoal, as leituras são intuitivas e atemporais, tá? Não importa quando vocês assistirem esse vídeo, se viu esse vídeo em algum momento, hoje ou daqui, sei lá, 10 anos, é porque tinha que ver nesse tempo, tá pessoal? Então são atemporais. Pessoal, iniciando aqui a carta dos lírios. Algumas pessoas aí de Gêmeos estão procurando muito por uma paz interior, tá? Aqui eu sinto muito que quem estava passando por uma fase, pessoal, um tanto quanto conturbada, que não estava conseguindo encontrar uma paz interior, né? Esse sentimento de paz, isso vai vir. Algumas pessoas sentiram, inclusive, o peso do desencarne, né, de uma pessoa. Só que assim, essa pessoa ela tinha que partir, tá, pessoal? Essa pessoa, ela, em alguns casos, ela olha por vocês, tá? E não é para todos, mas alguns receberão, né, um auxílio dessa pessoa através do espiritual. É uma pessoa que, para quem estava na dúvida se essa pessoa está bem ou não, essa pessoa está muito bem, tá? Então, para aqueles que perderam um ente querido, saibam que essa pessoa está bem. E ela, em alguns casos, a pessoa estará olhando por vocês, tá? Então, e também para aquelas outras pessoas que não estavam conseguindo se sentir bem, se sentir em paz, esse peso, por alguma situação, esse peso sai, tá? Para que entre uma nova fase de mais calmaria para vocês, tá bom? Mais uma mensagem para o signo de Gêmeos. Mais uma mensagem. Eu estou utilizando o baralho cigano Lenormand clássico, tá, pessoal? Que é esse aqui, ó. Mensagem para o signo de Gêmeos. Mais alguma mensagem? A raposa, pessoal. Pessoal, para algumas outras pessoas, vocês precisam ficar mais atentos com quem está ao redor de vocês, tá? Algumas pessoas estavam, inclusive, sentindo que estão frequentando algum tipo de local, pode ser ligado à espiritualidade, tá? E vocês estavam sentindo algo estranho, que não estava fazendo muito sentido, ou então se algo era positivo ou não. Então algumas pessoas descobrirão aí que precisam ficar mais espertas em relação à energia de vocês, mesmo frequentando um local espiritual, tá? Inclusive, pessoal, tem algo aí no destino de vocês que vai mudar toda uma situação, só que vai depender muito dessa malícia de vocês, dessa esperteza e também estratégia de vocês para que isso dê certo, tá? A espiritualidade mesmo, ela tá olhando para algumas questões na vida de Gêmeos que vai mudar algumas coisas, tá? Talvez afastando vocês de um local espiritual, né? Talvez até para entrar dentro de um outro círculo ligado à espiritualidade que seja um pouco diferente do que vocês já estão fazendo. Inclusive alguns aqui já sentem essa necessidade, tá? Mas para algumas pessoas a espiritualidade ela estará agindo porque tem algo para chegar no caminho de vocês. Alguns precisam até estar em algum outro local para que haja um desenvolvimento mais satisfatório em alguma área, tá? Então, algumas pessoas precisam também ter muita atenção com o que está acontecendo ao redor de vocês, as energias de vocês, tá? E vocês terão que tomar uma decisão, vocês terão que fazer uma escolha, tá, pessoal? Então, algumas pessoas aqui, essa carta ela só confirma isso que veio muito forte aqui para mim, né? Que algumas pessoas estão pensando em sair de algum local espiritual que estão frequentando, ou de algum local, não precisa ser espiritual, tá? Se é o correto, algumas pessoas estão com um sentimento muito forte de ter que ir para outro local, para outro lugar. E realmente isso se confirma, tá, pessoal? Isso se confirma através da carta da estrela, porque é destino de vocês estarem em outro lugar ou ir em outro local ou irem para um outro local, tá? Então vocês terão que fazer uma escolha e vocês já sentiram isso, tá? É como se vocês estivessem sentindo que através dessa carta da raposa, em alguns casos não é nem que tem alguma coisa fazendo mal para vocês, mas é que vocês estão sentindo que é como se vocês estivessem sendo observados ou que tem algo estranho, mas só que esse é como se fosse
intuição, pessoal, que está dizendo para vocês que aquele local não é para vocês, tá? Que vocês precisam tomar uma decisão de estar em outro local, outro lugar, enfim. Não é que necessariamente tem algo fazendo mal, algo um pouco mais elevado que está mostrando para vocês que aquilo que vocês buscam está em outro lugar. E para que isso aconteça, vocês precisam tomar uma decisão, tá? Vamos ver, se as pessoas que estão assistindo, né, as pessoas de Gêmeos que estão assistindo essa leitura, elas tomarem essa decisão de sair desse local em que elas estão, o que acontece? Vocês estarão alinhados, pessoal, alinhados com aquilo que vocês amam, aquilo que é para vocês realmente, tá? Inclusive, algumas pessoas podem encontrar um grande amor, tá? Nesse deslocamento, podem encontrar um grande amor aí, assim que tomarem essa decisão de sair de um local, de ir para outro lugar. Vocês estarão alinhados com a verdade interna de vocês. Obviamente não é para todos, tá? Mais alguma mensagem para o signo de Gêmeos? Pessoal, para um grupo menor de pessoas, vocês precisam tomar o controle de volta, tá? O controle da vida de vocês. Alguns de vocês aí deixaram o controle da própria vida na mão de outras pessoas, tá? Mas a carta do chicote aqui não quer dizer que vocês tenham que ser extremamente imperativos, extremamente raivosos com outras pessoas que tentam controlar vocês. Não, muito pelo contrário. Vocês precisam saber impor limites saudáveis, tá? Mas tomar o controle da própria vida, identificando que em algum momento vocês deram esse controle para alguém ou perderam, né, o controle da própria vida, e isso precisa ser retomado. Por quê? Porque tem coisa grande, pessoal, para vir no caminho de vocês, tá? Então, talvez até essa situação aí de vocês terem perdido o controle da própria vida não foi por acaso. Por quê? Porque serviu para que vocês percebessem o que realmente serve para vocês e o que não serve, tá? Então agora é o momento de vocês tomarem as rédeas aí da própria vida, né? E seguirem em direção daquilo que vocês amam fazer, daquilo que vocês sentem que está mais alinhado com vocês, tá? E isso tem tudo para dar certo, por quê? Porque é destino também, tá? Inclusive, pessoal, essa carta aqui ela pode indicar também que algumas pessoas, não todas, obviamente, vocês deram o controle da vida de vocês para um grupo espiritual, para um local espiritual, ou estão sendo, de certa forma, controladas ali, manipuladas, tá, para algum local, e vocês sentem que tem algo errado e precisa sair dali, né, para que haja um desenvolvimento melhor, mais alinhado com vocês, tá? Mais alguma mensagem para o signo de Gêmeos? É isso, pessoal. Transformação total. É hora aí também de finalizar, né, essas situações que não servem mais para vocês, que não agregam mais na vida de vocês, para poder ir em busca daquilo que realmente faz sentido. Tá? Então, na verdade, aqui é muito simples, pessoal. É um momento de transformação. Tudo isso serviu para que vocês se transformassem, tá? Tanto internamente quanto externamente, né? Algumas pessoas podem ter sentido que elas se transformaram no externo, né, no físico, de uma forma um pouco mais negativa, tá, pessoal? Mas isso é normal porque em algumas situações aqui lidam muito com a sua verdade interna, com as suas emoções, entendeu? E isso debilita mesmo a gente em alguns aspectos, tá? Mas serviu como transformação. Por quê? Porque a partir do momento que vocês tomam o controle da vida de vocês, tudo muda para que vocês alcancem níveis mais altos, né, um patamar mais alto, coisas que estão alinhadas com vocês, e para que vocês resgatem esse brilho aqui da estrela, tá vendo? Tá vendo? Tem uma estrela ali, ó. Então vocês resgatam isso, ou seja, para aquelas pessoas que estão se sentindo, entre aspas, feia, tá, pessoal? Na própria aparência, que mudou muito devido a muita coisa que vocês passaram, não pensa dessa forma, tá? Por quê? Porque vocês conseguirão resgatar o brilho de vocês, né? Essa beleza de vocês, tanto interna quanto externa, tá? Vocês perceberão que nada aconteceu por acaso, que era necessária a transformação, né? Praticamente morrer para uma vida velha, né? E renascer para uma vida nova, só que de uma forma mais empoderada, né? Sem cair nas armadilhas, tá, pessoal? Que vocês caíram antes. Então,
Veja a situação toda como uma oportunidade de grande transformação e de crescimento, né? Alinhado com aquilo que agrega na vida de vocês de forma positiva. Mais alguma mensagem aqui para o signo de Gêmeos? Gratidão, espiritualidade. Olha a carta que saiu. Então, pessoal, tem alguém olhando por vocês, tá? Que está auxiliando vocês. Pode ser alguém que já partiu, tá, pessoal? Que está auxiliando vocês nessa jornada, tá? E algumas pessoas, assim que tomarem o controle da própria vida, né? E irem em direção daquilo que ressoa com elas, vocês podem sim encontrar um grande amor, tá, pessoal? Vocês podem encontrar um grande amor, tá? Inclusive, aqui também fala muito de comunicação, tá, pessoal? Então, algumas pessoas aqui elas podem inclusive ter se fechado e não estarem se comunicando tanto, mas isso pode trazer grandes oportunidades para a vida de vocês também, tá? E outras pessoas aqui elas receberão, né, o contato de alguém, né? Alguém entrará em contato talvez com uma oportunidade para vocês que pode transformar a vida de vocês completamente, tá? É um renovo total aí. Aqui também pede, pessoal, para que vocês tomem muito cuidado com o falatório, tá? Com fofocas e tal. Então, assim, o que as pessoas só devem saber aquilo que elas devem saber. Elas não devem saber da sua vida íntima, não devem saber das coisas que acontecem dentro da sua casa. Então, essa carta aqui, ela inclusive, ela me mostra muito essa questão, tá? Se vocês estão frequentando algum local espiritual e já sentem que tem algo errado, cuidado, viu? Muito cuidadinho aí, tá? Com o que vocês falam. Inclusive, pessoal, eu falo por experiência própria, tá? Tem muito local espiritual, não são todos, mas tem locais espirituais aí em que o pai ou mãe de santo fica sabendo tudo o que acontece na vida do filho de santo. Por quê? Porque ele tem ali as pessoas que falam para ele o que acontece na vida do outro, tá? Então, por exemplo, às vezes a pessoa nem tem o dom da cartomancia, né? Ela nem desenvolveu ali não é nem questão de dom, né? A pessoa nem tem o estudo da cartomancia, né? Do tarô, do baralho cigano e tudo mais, mas ela tem um monte de espião ali, né? Que sabe da vida do outro e passa pro pai de santo. Aí quando você vai lá se consultar com o pai de santo, ele já tem ali o filme completo, entendeu? Então não estou generalizando, mas já aconteceu comigo isso também no passado, né, muito tempo atrás. Então eu já vi isso acontecer também, porque eu já frequentei locais também e sei mais ou menos como que funciona a coisa toda, tá? Então toma muito cuidado com isso também. Se você já sentiu aí uma desconfiança, é o momento de você tomar o controle da sua vida, né, em direção daquilo que realmente é melhor para você, tá? Inclusive a espiritualidade de vocês já está alertando vocês disso, para que vocês tomem o controle. Mais alguma mensagem? A cruz. Pessoal, vocês estão muito guiados aí, tá? Pelo espiritual. Vocês estão amparados para que essa mudança, para que essa transformação aconteça, tá? Então, para quem está sentindo medo, né, dúvidas, não tenham, porque o que está vindo para vocês é muito melhor e muito maior do que o que vocês estavam recebendo, tá? Algumas pessoas não estavam nem se dando valor, estavam deixando o controle da própria vida na mão de outras pessoas, tá? E isso não estava certo para a vida de vocês, não estava alinhado com o que é para vocês. Inclusive, algumas pessoas aqui, pessoal, tem muito para falar sobre a espiritualidade para as outras pessoas, tá? Tem muitas pessoas aqui que têm uma guiança espiritual muito forte, tá? E uma coisa que me veio muito forte aqui também, pessoal, é que algumas pessoas aqui, não que represente isso, mas eu senti muito forte nessa carta, tá? Eu senti muito forte aqui o planeta Vênus, né? Que dentro da Kabbalah, pessoal, nós iremos nos deparar aí com a esfera de Netzach, tá? Que também é de uma forma mais simplificada. Nós estamos falando também de pombagiras, tá, pessoal? Então, assim, não estou dizendo que essa carta representa as pombagiras, tá? Eu estou interpretando de uma outra forma aqui, que me veio intuitivamente para falar para vocês. Então, assim, eu vejo muito uma guiança aqui também de pombagiras, né? E da parte mais crística, tá, pessoal? Então, aqui nós podemos associar também com Oxalá, por exemplo, né? Então, algumas pessoas podem ter como
como orixá de cabeça, né, o Oxalá, e pode ter também Pombagira. Então, vocês estão sendo muito bem amparados e auxiliados, né, pelo espiritual, para que vocês tomem as rédeas da própria vida, né, e sigam em direção daquilo que realmente ressoa com vocês, né, de forma verdadeira, que vai agregar positivamente na vida de vocês e fazer vocês evoluírem em vários aspectos, tá? Físico, mental, emocional, espiritual. Inclusive, nessa carta aqui me veio muito forte Oxalá, tá? Mostrando aquilo que precisava ser mostrado para que vocês tenham a coragem de tomar essa decisão, de fazer essa escolha, tá? Então, ó, é isso que vocês precisam no momento, tá? Não todos, obviamente, né? Encaixe aí na situação de vocês, tá? Pessoal, a mensagem de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de se inscrever, deixar o like aí no canal, tá? E para quem se interessa por magia angelical, né, por conexões angelicais e quer se aprofundar um pouco nisso, dá uma olhada aqui na aba vídeos que tem muito material para vocês. E para quem quer estudar o tarô, né, quer se aprofundar um pouco mais no tarô, desenvolvi 2 e-books também, dos arcanos maiores e outros dos arcanos menores, tá? Um material bastante profundo, tá? Com poesias místicas para cada um dos arcanos, poesias místicas de minha autoria, e também abordando os aspectos psicológicos e arquétipos de cada arcano, signos e planetas relacionados com cada um. Então, para quem quiser aí estar adquirindo, é só acessar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Pessoal, gratidão aí pela sua visita, tenha um ótimo dia. Boa sorte e luz na sua jornada. Me chama Colom. Gratidão.